Financiamento ou consórcio? A discussão eterna. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu quero explicar de uma vez por todas qual é a melhor ferramenta para você usar na hora de adquirir um imóvel. Eu sou o João Torres, sócio fundador da Soluções Investimentos, com mais de 16 anos de experiência no mercado de consórcio, e hoje nós somos um dos maiores escritórios em consórcio imobiliário do Brasil, com mais de 2,5 bilhões comercializados nos últimos 5 anos, com os maiores empresários do Brasil na nossa carteira de cliente. Bom, a gente tem que separar o seu perfil e o seu momento de vida, né? Os momentos de vida, as estratégias de vida, porque o consórcio, ele não te entrega o bem na hora. Então a gente não recomenda o consórcio para aquela pessoa que tem pressa. Tanto que aqui no nosso escritório nós não vendemos consórcio para classe D, para classe C, e não é desmerecendo esse público, mas é um público que ele tá na luta do seu primeiro imóvel. Ele tem o sonho daquele primeiro imóvel, então ele não pode esperar muito tempo ser contemplado. Então o consórcio, da forma que nós vendemos aqui, o consórcio para investimento, nós vendemos para a classe A, classe B, pessoas que já estão em ascensão na vida, que na maioria das vezes já possuem um primeiro imóvel, ou se não possui, tem uma consciência grande que preferem morar de aluguel e abrir mão do imóvel imediatamente para construir algo ao longo prazo. E quando você faz um consórcio pensando no longo prazo, para esperar esse consórcio ser contemplado no sorteio, esse consórcio tradicional imobiliário, ele costuma ter uma média de taxa de administração de 20% ao ano. E esses consórcios imobiliários, eles também têm um prazo médio de 200 meses. Então, na maioria das vezes, um consórcio imobiliário, para você ir pagando sem pressa e esperar ser contemplado pelo sorteio, ele vai ter uma taxa anual de 1% ao ano. Então, é muito difícil você encontrar um crédito mais barato do que isso. Só que para você ser contemplado no sorteio, você não sabe quando vai ser. Num grupo de 1000 pessoas, você pode ser o primeiro ou pode ser o último. Então você tem que ter essa disponibilidade. Algumas administradoras entregam modalidades de lance embutido, um lance da própria carta, para ajudar você a não descapitalizar, que é o que nós ensinamos os empresários e investidores, a investir por longo prazo sem descapitalizar o seu dinheiro. E com essas estratégias de lance, a maioria delas acaba ficando numa média de 30% de você dar de lance da própria carta, acaba sendo um segundo sorteio, porque todo mundo do grupo também pode ofertar esse lance de 30%. Só que algumas administradoras, se você tá em atraso, você não pode ofertar o lance, você pode ficar até 6 meses, 12 meses ou até 1 ano e meio fora do lance porque você atrasou um único mês. E ela só vai deixar você voltar a ofertar esse lance quando você tiver os próximos 6 meses em dia, ou os próximos 12 meses em dia, ou os próximos 18 meses em dia, para você voltar a ofertar aqui. Então a concorrência ela é muito menor do que a do sorteio por conta da inadimplência. E quando você é contemplado no consórcio tradicional, a longo prazo, no lance de 30%, essa taxa de administração, como você vai descontar 30% do seu crédito, então você vai pegar 30% a menos de crédito, essa operação acaba ficando numa média de 0,3% ao mês, que também é um crédito, a gente está falando de aproximadamente 4% ao ano. Isso é muito baixo também. Então você vai pagar muito pouco, mas você não sabe quando você vai usar. Então a gente fala que é uma diversificação de investimento. É um boleto que você faz para guardar aquele valor, investir aquele valor todos os meses, e quando você for contemplado por sorteio ou lance fixo, você vai adquirir um imóvel e agora esse imóvel vai se pagar sozinho a uma taxa de 0,3% ao mês ou a uma taxa de 1% ao ano. 1% ao ano se for no sorteio e 0,3% ao mês, que é 4% ao ano, se for no lance livre, tá, galera? Então, ponto. Esse é o básico, pontapé inicial. Só que o que acontece é que quando você vai comparar consórcio com financiamento, não é quando você tá pensando em fazer algo sem pressa, é quando você tá com pressa. É nessa hora que você vai comparar. E o produto do consórcio, ele até pode atender as pessoas que têm pressa, mas não é dessa forma que eu falei. Não vai ficar mais tão barato quanto para quem não tem pressa, tá? Então 80% da nossa carteira de cliente são empresários e investidores que não têm pressa, eles estão focados a construir patrimônio para os próximos 10, 15 anos, para deixar um patrimônio grande para sua família. Então eles fazem esse tipo de operação, eles pagam muito barato, só que eles vão ser contemplados daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 7 anos, e para eles tá tudo bem. Eles não têm uma afobação de ter o seu primeiro imóvel, de ter aquela casa para morar. Essa é a melhor forma de vender consórcio e de dar assessoria de consórcio e de fazer consórcio. É para construir patrimônio, é para imóveis que se pagam sozinho. Essa é a melhor forma. O consórcio eu prefiro que você faça ele para investimento em imóveis que se pagam sozinho do que para uma moradia própria para o
seu próprio imóvel, tá? Mas você pode fazer para essa moradia. Agora eu vou fazer essa conta para vocês. Cara, tô aqui com o cliente, né? Ou eu sou o cliente, tô assistindo o vídeo aqui, eu tenho essa dúvida, eu vou comprar um imóvel, o que eu faço? Financiamento ou consórcio? Se você tem pressa para adquirir o seu imóvel próprio, a sede da empresa, um barracão comercial, cara, é um imóvel que tem uma oportunidade e você quer o quanto antes abraçar essa oportunidade. No financiamento, hoje em dia, você vai pagar uma taxa de financiamento anual de aproximadamente 11 a 12% ao ano. Já pensando nas melhores das hipóteses. Tem lugares que você vai pagar 13, 14, 15. E o financiamento que ele é mais em conta, a linha de crédito, o financiamento ele existe a tabela saque e a tabela price. Tabela price, você sempre vai ter a mesma parcela, só que a taxa dele é maior. Então nessa conta aqui a price ia ficar nos 12, nos 13 ou nos 14% ao ano. Então a maioria das pessoas optam pela saque, que é onde a parcela começa maior e vai diminuindo com o tempo, tá? Então na tabela saque, que é a que a maioria faz, você vai ficar nessa média de 11 a 12% ao ano. O consórcio, e o que acontece? Voltando para o financiamento rapidinho antes de ir para o consórcio. Como que você consegue um financiamento hoje? Com 20% de entrada. Um tempo atrás os bancos subiram essa entrada para 30%, mesmo eles falando de 20%, de 30%, tem ocasiões e cadastro de cliente, hoje em dia, além da taxa de juros estar alta, o banco, ele não está liberando crédito muito fácil. A inadimplência dos financiamentos bancários estão muito altas. Então o banco ele tem que segurar um pouco a linha de crédito para estancar esse sangramento da inadimplência, então ele não vai ficar liberando crédito à torto e direito, tá? Então, muitas vezes eles falam que a entrada é 20, mas se o seu cadastro não é tão bom, eles vão te pedir uma entrada de 30, uma entrada de 50, mas vamos colocar aqui uma entrada de 20%. Então, hoje em dia você tem que dar 20% de entrada e você vai pagar uma taxa de 11 a 12% ao ano, começando com uma parcela alta e ela vai diminuindo com o tempo, beleza? A maioria das pessoas acaba financiando sempre numa média de 30 anos. Você pode fazer em menos, mas quanto mais tempo, mais você tem fôlego na sua parcela, então as pessoas acabam sempre fazendo num prazo maior. Como que funciona no consórcio? O consórcio, para quem tem pressa, ele tem duas opções. Ele tem os consórcios em andamento, chamado de furo de grupo, onde você vai entrar e vai ofertar um lance livre. O que é o lance livre? É um leilão. Quem dá mais, leva, tá? Então você fez um consórcio, como eu falei, na taxa média do consórcio hoje, de 20% do total do consórcio, que acaba ficando na média de 1% ao ano, só que você vai ofertar um lance, então você já vai adiantar um valor, né? Você não vai mais pagar a longo prazo, como eu ensinei no início do vídeo. E um lance livre hoje de recurso próprio, para você conseguir contemplar, para a pessoa que tá te vendendo não te enganar, para a pessoa mostrar os últimos meses do grupo e falar para você, ó, os últimos meses está contemplando, é muito difícil que não esteja nessa média que eu vou te falar aqui agora, que é aproximadamente 60%. Por exemplo, se você faz ali um consórcio de 1 milhão, você tem que ter 60% de lance, que seria 600 mil. Num financiamento de 1 milhão, você teria que ter aproximadamente 200 mil. Como eu falei, isso vai depender do seu cadastro. Se o seu cadastro não é tão bom, o banco pode pedir 300 mil e até 500 mil de entrada. Então a diferença aqui da entrada, o financiamento compensa, porque você está descapitalizando menos. Só que aqui no consórcio, quando eu dou esses 600 mil de lance, esse lance abate no plano, né? Então ele pode diminuir o seu prazo de pagamento, o tempo. O prazo do consórcio, como eu já falei para vocês, costuma ser numa média de 200 meses, que vai ficar em torno de 17 anos. Então aqui a gente tem 30, aqui a gente tem 17, né? Já reduziu muito o tempo, que isso é importante. Quando você reduz o valor da parcela ou o prazo, usando esses 600 mil, essa operação aqui, se eu vou equivaler ela a taxa de juros e não taxa de administração, né? Se eu vou comparar, porque eu já tô aportando 600, é uma operação que ela vai me custar, em média, 0,5 ao mês, tá? Então eu tô falando de 6% ao ano. Então no consórcio, você dando um lance para contemplar, você tem praticamente metade do custo do financiamento. Só que o seu desembolso foi muito maior. Você teve que desembolsar, descapitalizar, que a gente chama aqui, 600 mil. No financiamento você só teve que descapitalizar 200 mil. Só que aqui você trocou o prazo para um prazo muito menor, 17 anos. Isso se você abater esse valor todo na parcela, e a sua parcela vai ficar muito baixa comparado ao financiamento, ou se você pode abater esses 600 mil todo no prazo. Então esse prazo que era de 17 anos, como o seu lance é mais que a metade do crédito, ele vai cair para praticamente ali 8 anos de prazo, então você reduz drasticamente o seu prazo. João, entendi. E para quem, qual que é melhor, financiamento ou consórcio? Mais uma vez, não tem melhor, vai depender o que você prefere, de qual forma você dorme mais tranquilo, descapitalizando 600, pagando menos taxa de juros e num prazo menor, uma parcela menor, assim que você dorme melhor, mais tranquilo, ou não, ou descapitalizando o mínimo possível, deixando seu dinheiro
aplicado e pagando em 30 anos sem problema nenhum, uma taxa de 12, tá bom? Ou então, João, cara, 600 mil pra mim é muito, 200 também eu entendi, mas não tem um meio termo? A gente tem a carta contemplada. Como funciona a carta contemplada? São aqueles clientes que eu falei pra vocês no início do nosso vídeo, que faz o consórcio como investimento sem pressa, e quando ele é contemplado, no lugar dele comprar um imóvel para esse imóvel se pagar sozinho, ele vende a carta contemplada no mercado. Quando ele faz essa venda, quem fica sabendo que ele foi contemplado primeiro somos nós, somos os escritórios. Então nós compramos a carta desse cliente. Então ele ganha já um valor sobre o valor que ele investiu, que é conhecido como ágio. E se eu tenho agora uma carta contemplada, eu possuo ela, e uma carta que é contemplada, ela é o quê? Ela já é um crédito contemplado, um crédito liberado. Então ela é igual a um financiamento. Se eu tenho ela na minha mão, eu vou te vender ela mais barato ou igual a um financiamento? Eu vou te vender ela igual a um financiamento. Não tem por que eu te vender ela mais barato, entendeu? Então o que eu faço? Uma carta contemplada hoje, você vai ter que dar de entrada para comprar essa carta de mim. Eu já comprei do cliente e você vai comprar do nosso escritório. Você tem que dar uma entrada de 40%. Então nessa operação aqui, nesse exemplo de 1 milhão, no financiamento você descapitaliza 200. Aqui você descapitaliza 600 no lance livre do consórcio. Na carta contemplada você descapitaliza 400. É o meio termo. Como você tá pagando ágio, né? Tem a comissão lá do cara que foi contemplado. Ele investiu 100 mil até contemplar e ele me vendeu por 200. Então esses 100 mil a mais já vai no custo da carta. Não é esse custo normal aqui. Ele vai ficar já mais caro porque tem 100 mil a mais de custo. Só que além dos 100 mil do cliente, eu coloquei também 100 mil de ágio do escritório. Então você tem 200 mil a mais já no custo do que um consórcio normal, né? Nesse custo no longo prazo. Só que esses 200 mil a mais, que seria como se fosse aqui no lance, esses 600, você não tá colocando ele agora. Você vai colocar ele parcelado no tempo, porque a entrada é menor. Então aqui na carta contemplada, quando você faz essa conta de dar 400 mil para pegar 1 milhão, no prazo também, muitas vezes de 180 meses em média, que vai dar 15 anos, quando eu comparo a uma taxa de financiamento, para deixar todo mundo na mesma caixinha, eu tô falando de uma taxa mensal de aproximadamente 0,8% ao mês, que vai dar uma taxa anual de aproximadamente 10% ao ano. Só que aqui, também diferente do financiamento, a parcela vai ficar menor e o prazo é mais curto. É uma escolha de momento de vida e de perfil de investimento, perfil de investidor. Eu prefiro financiar o meu imóvel, pagar 12% ao ano, que eu vou descapitalizar, vou dar uma entrada muito menor do que no consórcio, ou eu prefiro dar uma entrada muito maior e pagar uma taxa que é metade do financiamento, ou eu prefiro comprar uma carta contemplada, que é o meio termo, eu descapitalizo 40% só e vou pagar aqui 10% ao ano, que é uma taxa muito parecida com a do financiamento. Então essa é a dúvida. Tem alguns detalhes depois que são reajustes, né? O financiamento é através da TR, o consórcio é através do INCC, e numa consultoria, num papo com especialistas, como alguém do nosso time, você vai entender melhor esses reajustes e ver se faz sentido para você. Então se esclareceu para você esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários que eu vou responder todos os comentários. E se você gostou, é óbvio, né? Clica no curtir, me segue aqui no canal, que vai ter muito vídeo durante o ano todo aqui para vocês. Até a próxima, valeu!